Olá pessoal, na aula de hoje vamos trabalhar um pouquinho com vocês sobre a construção de pilha de estéreo. O que seria a construção de pilha de estéreo? Antes disso, vamos para algumas definições. A primeira delas, o que é o estéreo? O estéreo é um agregado natural composto de um ou mais minerais, desprovido de valor econômico, retirado da mina para a liberação do minério. Então na mina você tem basicamente o que? Você tem estéreo e você tem minério. Geralmente, as fases iniciais da mina você tem uma quantidade maior de estéreo. Esse estéreo, muitas vezes, ele pode mudar a litologia. Então, numa mina você pode ter estéreo de litologia diferente, de determinados minerais, né, diferentes. O que acontece? É importante que você conheça o estéreo da sua mina, que você caracterize o estéreo da sua mina. Para quê? Para você construir pilha de estéreo de acordo com o perfil daquele estéreo. Porque às vezes você mistura, tem dois estéreos diferentes, às vezes você mistura os dois. E a gente não sabe do futuro, muitas vezes. Aquele estéreo no futuro, ele pode ter um valor. Caso ele tenha um valor, ou um determinado tipo de estéreo tenha um valor, outro não, então isso vai depender. Caso ele tenha um valor, você fez a pilha separada, você consegue fazer uma retomada. Então, quando você faz uma pilha de estéreo, né, desordenada, você não consegue fazer a retomada desse estéreo no futuro e muitas vezes aquela pilha pode começar a te gerar problemas. Então, é importante você saber não só o volume de estéreo que vai ser lavrado, mas o tipo de estéreo que tem na sua mina. A norma reguladora para a disposição de estéreo é a NRM, as normas reguladoras de mineração, número 19, e a ABNT, né, elaboração e apresentação de projetos de disposição de estéreo, de pilha de estéreo, que é a 13.029. O estéreo é um material descartado, geralmente em pilhas, de forma contínua durante toda a lavra. Então, basicamente, você vai ter estéreo no momento que você está abrindo a sua mina até o final da vida útil dela. A disposição do estéreo depende da área de lavra disponível, nas proximidades do empreendimento. Vamos pensar o seguinte, pessoal. O estéreo ele não tem valor econômico. Só que muitas vezes você precisa transportar o estéreo. Então, esse custo que você tem de transporte, carregar e transportar, né, ele está embutido no seu custo de lavra. Quando você tem uma pilha de estéreo muito distante da sua frente de extração, você vai ter uma DMT muito longa, uma distância média de transporte muito longa, o que vai acarretar um alto custo, porque você está transportando algo que não tem valor. Então, você vai ter um alto custo aí de lavra. Por isso, é muito importante você pensar um melhor local para você planejar, você fazer um planejamento de longo prazo, pensando no melhor local para a disposição desse estéreo. Quando você tem esse estéreo próximo, bem próximo à cava, beleza, você vai ter um custo baixo. Mas se no futuro a sua cava avançar sobre aquela pilha de estéreo, então você vai ter que retirar toda aquela pilha, então o custo vai aumentar, talvez não fica nem mais viável. Então você tem que saber a projeção, antes de você fazer a pilha de estéreo, você tem que saber a projeção futura da sua mina, saber até onde que a sua mina vai desenvolver, os limites de cava finais, para você poder construir uma pilha de estéreo no local mais próximo possível, claro, de forma ordenada, respeitando as questões das legislações minerais, legislações ambientais, e respeitando todas as condições da sua lavra. Vamos lá. Aqui eu trouxe duas fotos aí de pilha de estéreo para vocês. Na primeira, vocês podem perceber que a gente tem aqui um formato de pilha parecido com um tronco de cone, onde você tem a base maior embaixo e a base menor em cima. Aqui você tem 1, 2, 3 taludes, então você já teve 3 alteamentos da sua pilha. No futuro, a sua pilha tende a ter uma configuração de um formato aqui de um cone, certo? Essa é o modelo de pilha ascendente que veremos daqui a pouco. E aqui você tem um basculamento em uma ponta de aterro, numa pilha de estéreo de rocha ornamental,
onde que o material é basculado de cima para baixo, ele cai aqui, mantendo aí um ângulo de repouso. Baseado nisso, a gente tem aqui, ó, no passado, pouca consideração era dada à disposição de estéreo. Tanto é que até o nome era diferente. No passado não se chamava pilha de estéreo. Muitos chamavam de bota fora, área de bota fora. O que seria área de bota fora? É colocar fora tudo aquilo que não serve. Então era simplesmente basculado em ponta de aterro, né, de maneira desordenada. Inclusive, a gente tem várias cidades aí no Espírito Santo, por exemplo, no estado do Espírito Santo, que tem lavra de rocha ornamental, que se tornou inviável porque durante as fases iniciais de extração não construiu uma pilha de estéreo, apenas colocava para fora. Ia a sua cava no futuro, avançou pelaquela região, né, se tornando inviável depois você retirar um volume muito significativo de estéreo para fazer a extração logo ali abaixo. Então, quando você tem área de bota fora, não é muitas vezes uma área organizada, planejada, pensada, estruturada para fazer a pilha da melhor forma possível. Vamos dar um exemplo aqui. Essa imagem mostra bem também um contrapilhamento em ponta de aterro, onde que você tem um lançamento. Aqui pode observar os caminhões chegando bem próximo à crista do talude, fazendo esse lançamento. O ideal é que a pilha de estéreo não tenha taludes muito grandes. Exemplo desse aqui, 35 metros. Que tenha taludes menores. Por quê? Quando o talude é muito grande, você tem um risco maior de ruptura, principalmente caso esse material aqui, esse estéreo depositado aqui, não for bem compactado. Essa imagem aqui pode mostrar também um problema. O que? Você tem próximo à pilha vegetação. Essa vegetação ela tem que ser retirada antes da pilha avançar. A pilha avança nesse sentido aqui. Caso você não retire essa vegetação, você pode gerar um solapamento, um rebaixamento da superfície aqui, devido à questão da vegetação apodrecer. Essa vegetação ela reduz de volume, ela perde água, né, depois que ela é coberta aí pelo estéreo. Então você vai ter problemas na sua pilha. Inclusive tem histórias, né, que a pilha já até começou a sair fogo debaixo da pilha de estéreo. Por quê? Você depositou a vegetação, você não retirou a vegetação, veio cobrindo, e aí aquela vegetação ela se decompôs, a decomposição da matéria orgânica gerou o gás metano, esse gás metano em contato com oxigênio, pega fogo, e aí podendo ocorrer até acidentes. Então, existem histórias nesse sentido, né, que algumas são verídicas, outras não, mas não podemos duvidar porque é um risco, realmente existe. E outro risco, quando a sua pilha de estéreo tem um talude muito alto, é o aparecimento de trincas. Olha aqui. Então, quando isso ocorre, você não pode encostar o caminhão bem próximo à crista e fazer o basculamento. O ideal é que você mantenha uma distância, ou isso é, não chegue com o caminhão, não ultrapasse a trinca, e aí você faz a deposição em cima da trinca e vem um trator fazendo esse corte e empurrando aí esse material aqui para fazer essa correção da trinca, porque caso o caminhão ultrapasse aqui, é perigoso essa região vir a ceder e acontecer um acidente grave na sua mina. Então é um cuidado que devemos ter, porque pilha de estéreo é uma coisa que é muito fácil de operar, de controlar, desde que respeite os parâmetros técnicos para a sua construção. Ok, pessoal?